Bom, a gente já está no ar, mas de qualquer forma, quero te agradecer aí o aceite do convite em cima da hora, e te dar aí as boas-vindas e também dar as boas-vindas a todos que virem a ver essa live, né? Essa gravação. Para a gente começar, eu gostaria de pedir para você dizer quem é você, né? Como é que você avançou para essa área em que você tem especialidade, né? Então, faz aí as suas considerações iniciais e uma apresentação. Bem, bom dia a todo mundo. Bom dia às mães, né? Hoje é o nosso dia. Na verdade, todos os dias são os nossos, mas hoje o pessoal lembra, né? Uhum. Então, bom dia a todos. Eu sou Jaqueline Guerreiro, eu sou professora e eu adentrei o universo da educação ambiental durante a chamada Rio 92. Eu era estudante na UFRJ de História, no FIX, e tivemos o núcleo de pesquisa onde eu tinha a minha bolsa de pesquisa, ele se engajou na Rio 92. Na verdade, lá no IFIX, que eram os cursos de História, Ciências Sociais e Filosofia, o nosso núcleo de pesquisa, tinham poucos núcleos de pesquisa naquela época, o núcleo de pesquisa foi o primeiro núcleo do Departamento de História, agora é o Instituto de História. Ele era coordenado pela professora Célia Freire de Aquino Fonseca, que tinha vindo de Paris, né, tinha vindo dos estudos lá na França, com essa ideia de núcleo de pesquisa. Já existia em ciência, no Departamento de Ciências Sociais, mas em História não. E ela era uma visionária e ela criou o primeiro núcleo lá. E ela tinha toda uma perspectiva a partir dos historiadores que embasavam, né, a ação dela enquanto profissional de história, a interdisciplinaridade, que é também uma coisa muito nova. Isso eu estou falando do início da década de 80. Né? E quando chega em 1990, 1991, ela tinha um grupo de alunos, inclusive eu, e que ela trazia, né, essas perspectivas muito novas para nós, porque ainda hoje os cursos são bastante disciplinares, mas ela trazia essa perspectiva. E aí, no bojo da organização do Fórum Global, que era aquela dimensão da sociedade civil mundial paralela, né, à conferência oficial, né, chamada F92, Rio 92, ela se engaja e apoia uma proposta de alunos de ciências sociais, e aí nós nos juntamos a eles, de montar numa das tendas do Fórum Global, que eram tendas ali na Praia do Flamengo, como também foi na Rio Mais 20, a Cúpula dos Povos, né? Tendas lá no Parque do Flamengo, e nós organizamos, então, os 500 anos de resistência indígena e popular. Então, o núcleo de pesquisa, né? Esse núcleo de pesquisa e estudos históricos, então, se engaja, e aí teve toda uma programação com relação a nesta tenda. E aí eu fui para lá. Eu fui para lá e fiquei andando, né, pelo território do Fórum Global e me encantando com aquilo tudo. Eu falei, achei minhas tribos, né? Eu me achei. E aí eu adentro algumas das tendas em que estavam sendo construídos tratados da sociedade civil. Então, no âmbito oficial, saíram aqueles 5 documentos, inclusive a Agenda 21, né? E no lado da sociedade civil, no Fórum Global, os nossos tratados, né? Os tratados. E aí eu comecei a participar das discussões da elaboração de 3 dos tratados, né? E um deles foi o Tratado de Educação Ambiental. Então, quando eu adentrei aquela tenda da educação ambiental, eu conheci vários educadores ambientais, que eu desconhecia esse campo,
eu desconhecia, e educadores ambientais que ainda estão por aí, que são nossos grandes mestres, né? Moema Vise, Raquel Trageber, Sorrentino, e eu me encantei. E aí eu participei assiduamente da elaboração desse tratado de educação ambiental de 92, sou signatária dele, então foi aí que eu adentrei esse campo. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar, pesquisar, fazer curso, blá, 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 blá. Mas o início de origens é esse. Ok? E aí tá vendo, tá muito bom. E aí, como é que você envereda para o lado das águas, né? Como é que, né, o que te atrai aí nessa relação com as águas? Bem, começando a falar como é que eu adentrei esse universo, né? Do Dos comitês de Sub-35. bacia. Isso. Na verdade, a aproximação com a questão dos rios se deu a partir da escola. Eu sou professora do ensino fundamental, estou me aposentando, numa escola aqui em Jacarepaguá, às beiras do rio Anil, que é um dos principais rios aqui daquela região ali, Anil, Gardenia Azul, e a gente começou a fazer um trabalho de levantamento da situação do rio com os alunos, o projeto inclusive foi muito importante para a construção na época, a gente está falando aí no final da década de 90, da Agenda 21 da nossa escola, a gente entrou, né, nessa perspectiva de construir uma Agenda 21 na escola. Esse projeto ele foi chancelado pela Coordenadoria Regional de Educação da região, etc. e tal. E aí eu comecei a perceber que era muito pouca a possibilidade de ações concretas. Você tinha toda uma sensibilização dos alunos, né? Mas de ação concreta, não. O projeto ele tinha uma metodologia de ação, né? De pesquisa participante da garotada, e uma das técnicas era levantamento fotográfico, etc. e tal. E nós temos um acervo muito grande, inclusive um acervo interessante, principalmente porque ele serviu para algumas organizações da região, Cores do Rio, né? Porque a gente mandava as fotos, porque como a garotada mora ali, sabia exatamente o momento em que a empresa, né, jogava ali no rio os seus dejetos, né? De forma ilegal, contrariando a legislação. E com relação às grandes enchentes, a grande enchente de fevereiro de 96, né? Interessante que nós tínhamos um levantamento de novembro de 1995, em que a gente corria, tem um levantamento que a gente correu todo o rio e vimos lixo, lixo, lixo. Aí você teve a grande enchente de 96, depois a gente fez o mesmo levantamento em novembro de 96 com a garotada, no mesmo percurso, lixo, 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 lixo. Então, novembro de 95 lixo, você em fevereiro teve a enchente, novembro de 96, então é um acervo muito interessante. O projeto teve que parar porque pessoas do território, aí já estava no início da década de 2000, nos solicitaram que não ficássemos mais andando com os alunos pela rua, que não tirássemos mais fotos do território. Então, realmente, o projeto deu uma parada, ele agora foi retomado, com apoio da OMA Brasil, a ONG, né, que eu estou integrando, temos aí o presidente, meu chefe, Nelson, e apoio também do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, né, que eu Eu utilizo sou muito. chefe de ninguém. Eu utilizo muito, é uma brincadeira que a gente faz entre ele. Eu utilizo muito todos os aportes do FONASC, né, então, em apoio a esse projeto, e estamos estruturando um observatório escolar do Rio Anil. Foi um projeto que a gente apresentou na quinta Conferência Campos Juvenil do Meio Ambiente. Pois bem, me alonguei demais, mas a minha aproximação com os rios veio daí. E com relação e aí eu comecei a me sensibilizar com a questão, e como eu fui pesquisar, fui estudar, e quando chega em 2012,
Eu sou facilitadora da Rede Brasileira de Educação Ambiental, da Rede de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, que vieram exatamente no bojo da Rio 92, né? O Tratado de Educação Ambiental que eu me referi, inclusive fala da perspectiva de se constituírem-se redes de educação ambiental nos territórios, que era uma coisa muito nova na época, no início da década de 90, né? E a Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, ela é de 1993, é uma das 3 redes mais antigas do Brasil, junto com a brasileira e a de São Paulo. E em 2012, nós, no bojo da nossa participação bastante ativa na construção do Programa Estadual de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, o processo do Programa Estadual já tinha se iniciado, a gente construiu no nosso plano estratégico de 2012, que foi inclusive uma reunião ampliada, muito cheia, na tenda da Cúpula dos Povos, nós construímos o nosso planejamento estratégico de 10 anos, que vai até 2022, e entre eles estava a incidência da REARJ, da Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, nos comitês de bacia hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro, levando a perspectiva da necessidade e importância de se construírem os programas de educação ambiental, né? E também de se construírem indicadores, matrizes de indicadores de educação ambiental. Nessa época já era uma demanda muito grande dos educadores ambientais. Essa demanda se consubstancia o ano passado, quando são lançados, né, a matriz de indicadores de acompanhamento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental, mas em 2012, então, a gente inscreve, né, no nosso planejamento estratégico isso, como outros campos, né? E aí a gente foi definindo quais os facilitadores dessa rede de educação ambiental do Rio de Janeiro, que hoje integra 14 redes. A REARJ hoje é uma malha de redes, né? E a gente começou a definir quem que iria mergulhar nos universos que estavam inscritos no nosso planejamento estratégico. Juventudes, resíduos sólidos, a questão metropolitana. Então, cada facilitador foi indo para um desses universos. E os comitês de bacia hidrográfica, então, já falava muito sobre a questão dos rios, fui incumbida na facilitação de adentrar o universo dos comitês de bacia hidrográfica. E aí, finalizando, só que a rede não tem CNPJ, né? A rede, ela é um movimento, é um coletivo político, né, de atuação política. E nesse momento de estruturação da Cúpula dos Povos, em 2010, 2011, exatamente, a Cúpula dos Povos começa essa dimensão, né, da sociedade civil durante a chamada Rio+20, nós construímos o que a gente chama de diálogos interredes, que é um diálogo, que é um espaço político em que você tenta, a partir de diálogos, algumas convergências possíveis entre diversas redes, coletivos, organizações do Estado do Rio de Janeiro, com foco no campo ambiental. E, então, a partir desses diálogos interredes, a gente buscou parceiros que já estavam há algum tempo nos comitês de bacia hidrográfica, né, como a PEDEMA, como a ONU Brasil, para que nessa parceria a gente pudesse adentrar os comitês de bacia hidrográfica, ou seja, que essas organizações que já tinham um histórico muito grande de luta nos comitês de bacia hidrográfica, que pudessem indicar, né, nos indicar para a participação nos espaços de educação ambiental desses comitês. E aí eu estou aí, já coordenei a CETEM, a Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê da Baía de Guanabara, sou integrante ainda dessa Câmara, coordeno hoje o grupo de trabalho do macro programa de educação ambiental deste Comitê da Baía de Guanabara,
e estou coordenando o grupo de trabalho de educação ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, levando essa perspectiva de construção dos programas de educação ambiental como uma estratégia fundamental de fortalecimento dos próprios comitês. Acho que me alonguei um pouco. Não, sem problemas. Você teve uma luta bastante intensa no sentido de tornar isso assim como políticas públicas, né? Ser inserido dentro das agendas de políticas públicas. Nos conta aí um pouco sobre isso. Bem, os grandes documentos que embasam, né, as políticas públicas de educação ambiental na década de 90, a nossa política nacional de 99, né, coloca a necessidade de políticas públicas de educação ambiental nos territórios. Então, os grandes tratados que embasam a nossa política nacional, Tratado de Educação Ambiental, esses 92, mas outros anteriores e posteriores também, sempre colocam, né, estão lá inscritos nesses documentos a importância fundamental de se construir políticas públicas de educação ambiental. E aí, também numa perspectiva de rede, né, tanto a rede brasileira quanto as redes da malha da rede brasileira de educação ambiental, no que a REARGE integra, né, a REBEA hoje, a rede brasileira tem cerca de 50 redes na sua malha, né, e a REARGE, como eu falei, umas 14 redes na sua malha, redes territoriais, temáticas de juventude. Então, essas redes, elas vêm agindo bastante nessa seara de construção de política pública de educação ambiental. Por exemplo, né, no Programa Nacional de Educação Ambiental, na sua última versão, que foi elaborado e aprovado há 2 anos atrás, né, a grande protagonista, o sujeito social protagonista no processo foi efetivamente a Rede Brasileira de Educação Ambiental com as suas malhas, com a sua malha de redes. Foi a partir da demanda, foi a partir, né, do posicionamento político, né, da Rede Brasileira de Educação Ambiental no Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, extinto nesse governo, né, que aí você teve, né, toda a estruturação das consultas públicas para a efetiva revisão do Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, os educadores ambientais das redes de educação ambiental têm se envolvido bastante na construção das políticas públicas de educação ambiental. No caso do Rio de Janeiro, 2 experiências foram marcantes para a rede de educação ambiental do Rio de Janeiro, para os facilitadores dessas redes, né? Porque a gente se envolveu muito nesses 2 processos. Na construção do Programa Estadual de Educação Ambiental, aprovado em 2018, né? E que tanto eu, né, quanto outros facilitadores, nos inserimos em postos, digamos assim, né, em funções chaves desse processo. Eu fui a coordenadora executiva, a minha função era auxiliar na construção metodológica, mas a minha atuação foi muito na área da mobilização social e da facilitação das consultas públicas, e outros facilitadores da Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro participaram como facilitadores e moderadores da construção desse processo. Foi um processo participativo, foi um processo visionário, em que você teve consultas públicas territoriais, e o nosso papel, né, enquanto mobilizadores, foi efetivamente buscar que os educadores ambientais que a gente já tinha o conhecimento de atuação no território, né, que ele se engajasse na construção do Programa Estadual de Educação Ambiental, porque naquele momento
era o início, né, da década de 2000, e o processo de 2010, 2011, você efetivamente tinham redes de educação ambiental fortalecidas, você tinha agendas 21 territoriais fortalecidas, você tinha centros de educação ambiental fortalecidos, você tinha um coletivo jovem muito atuante no estado do Rio de Janeiro. Então, nós da rede de educação ambiental, nós tínhamos conhecimento dessas instâncias, dessas dimensões de educação ambiental nos territórios, e também conhecíamos as pessoas. Então, para nós foi assim interessante, porque quando a gente, enfim, estruturamos as consultas públicas, bem, vai ter uma consulta pública no território lá da região dos lagos. Ora, a gente foi buscar quem a gente conhecia lá na região dos lagos, que a gente sabia que fazia educação ambiental. Por coincidência, lá naquela região, os processos mais fortalecidos de educação ambiental naquela região, inclusive, eram ligados ao próprio Comitê de Bacias Agrárias, né? E nesses territórios onde já existiam processos fortalecidos, enraizados à educação ambiental, foram aqueles territórios em que as consultas públicas foram mais cheias, né? Tiveram mais pessoas, né? Naqueles territórios onde você não tinha processos fortalecidos, enraizados de educação ambiental, foram os territórios em que a gente teve menos pessoas engajadas, né? Tivemos menor número de pessoas nos territórios, durante as consultas públicas. Eu só quero chamar a atenção, assim, quando a gente fala assim, por quantidade de pessoas que estiveram em processos como esse, processo participativo, né? A partir de consulta pública, depois, a partir as consultas públicas, as pessoas dão sugestões ao texto base, né? Que às vezes a gente, apenas vendo a lista de presença, a gente tem um número quantitativo muito frio, porque, na verdade, às vezes uma pessoa está lá, ela se inscreveu, ela está presente, mas ela, por exemplo, representa todo um centro de educação ambiental. Então, na verdade, aquela pessoa está carreando, né, ideias para a construção daquela política pública, não só dela, mas de todo um coletivo. Então, isso fica difícil de mensurar em termos quantitativos, porque a ferramenta que a gente tem é a lista de presença, mas é só chamando atenção para isso. Pois bem, então a gente participou desse processo, da estruturação metodológica, do processo de construção participativa do programa estadual. A gente também participou no pós consultas públicas, porque você tem um momento quando termina as consultas públicas, né? Você tem o texto base vai para as consultas públicas, depois ele retorna, e o que você faz com aquilo? Porque você passa a ter inúmeros textos base modificados em cada uma dessas consultas. Então, você tem que consolidar esses documentos, né, e sistematizar esses documentos. E aí, novamente, o papel dos educadores ambientais da rede de educação ambiental do Rio de Janeiro no momento de consolidação e sistematização dessas inúmeras contribuições, porque nós integramos, né, a nossa CIEA, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, inscrita na Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, porém, no Rio de Janeiro, essa instância de controle social se chama CIEA, se chama GIEA, desculpa. Então, porque a nossa lei é um pouquinho anterior. Então, no GIEA, onde você tem diversos, né, sujeitos sociais, inclusive a Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, foi lá, legitimamente, como espaço de controle social, em que você firulou o documento, né? Você sistematizou o documento para ele se tornar um documento único, a partir de todas aquelas contribuições. Para isso, você tem que ter uma matriz, né? Foi elaborada uma matriz como uma ferramenta metodológica para você poder qualificar esse documento, transformar esses documentos todos em um só,
Essa matriz foi construída pela Teresa Gouveia, Maria Teresa Gouveia, que na época era educadora ambiental do Jardim Botânico e também facilitadora da REAGE. Então, a REAGE participou, então, desse processo do Programa Estadual de Educação Ambiental dessa forma, né? Nos vários momentos, nas várias etapas, a gente incidiu. E a segunda experiência marcante de construção de políticas públicas, no caso do Rio de Janeiro, foi do Programa Municipal de Educação Ambiental da capital. Eu fui convidada, né, pela experiência, evidentemente, do programa estadual, eu fui convidada para ser a consultora da construção metodológica, né, do processo. A gente, a inspiração da construção participativa do Programa Municipal de Educação Ambiental foi o Programa Nacional de Educação Ambiental, a sua terceira versão, que foi participativa, muito participativa, e do próprio Programa Estadual de Educação Ambiental, recém, né? O processo tinha recém encerrado. E a gente avançou um pouquinho mais, até mesmo o texto base, né? Porque num processo participativo como esse, alguém escreve o texto base, né? Seja uma equipe na secretaria, um consultor que é contratado, e depois é que esse texto vai para as consultas públicas. No caso do Programa Municipal de Educação Ambiental, a gente avançou um pouco mais, porque até o texto base, é claro, inspirado no formato, né, de um texto de política pública, então a inspiração foi o formato do Programa Nacional e do Programa Estadual, mas o texto base ele foi também escrito de forma participativa. E aí eu acho importante, para fazer o link com a questão das águas, né, a participação fundamental, né, no caso do programa estadual, também tivemos participação, mas no caso do Programa Municipal de Educação Ambiental, a gente tem que colocar, né, que foi fundamental a presença em todo o processo, ou seja, na participação, na construção do texto base, depois, nas consultas públicas, que a gente chamava workshops participativos, né, na participação e atuação, né, durante as consultas públicas, e depois na consolidação e também na sistematização desse documento de sujeitos que atuavam nos comitês de bacia hidrográfica, né? Então, o texto do Programa Municipal de Educação Ambiental, ele insere de forma bastante enfática, né, a questão dos recursos hídricos, exatamente porque esses sujeitos sociais de organizações que atuavam e que atuam nos comitês de bacia hidrográfica do Estado, né, eles, enfim, colocaram essa questão, né, incidiram bastante. Então, isso é importante. E, enfim, a participação da Rede de Educação Ambiental, nós, educadores ambientais, no processo de construção desse programa municipal, também se deu na estruturação metodológica, porque era eu a consultora, mas em diálogos com os meus pares, né? Na atuação forte desses educadores ambientais durante as consultas públicas e depois finalizando, da mesma forma que o programa estadual, na consolidação e na sistematização dos textos que vieram num texto só, no espaço de controle social municipal da educação ambiental, que é o Comitê Assessor da Política de Educação, da Política, do Comitê Assessor da Política Municipal de Educação Ambiental, que é o espaço de controle social da educação ambiental. Então, lá também nós atuamos muito fortemente. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, eu queria te pedir que você conceituasse educação ambiental, né? Porque as pessoas às vezes acham que fez uma açãozinha aqui é educação ambiental. E aí esses conceitos são fundamentais para que um conhecimento seja mais amplificado. Mas eu vou aproveitar aqui para dar as boas-vindas à Elane Maria, que está aí fazendo várias manifestações que eu estou publicando aqui
para quem quiser. Né? Então, ela fala que muito bom esse passeio histórico para a gente saber tudo que vem sendo feito nos diferentes territórios. Há muito que ser feito, aliás, refeito. Sua experiência e dedicação nos inspiram, Jaqueline. Então, tá aí. A Elana é suspeita por falar, a Helena é suspeita. Então, mas então depois desse conceito, como é que a gente pode levar isso para um programa dentro dos conselhos estaduais de recursos hídricos? Então, eu gostaria que você fizesse essa transição aí, né, de uma primeiro conceituar e depois como é que a gente pode trazer isso para uma resolução dos conselhos estaduais no tocante à educação ambiental voltada para essa questão de recursos hídricos. Bem, o conceito de educação ambiental, ele está inscrito, o conceito de educação ambiental que embasa as políticas públicas de educação ambiental, que a gente chama de políticas estruturantes da educação ambiental, eles têm um marco histórico dos grandes tratados de educação ambiental, né? E nesses grandes, nessas políticas estruturantes que a gente chama, como temos a Política Nacional de Educação Ambiental, temos o Programa Nacional de Educação Ambiental, que eu já me referi, foi construído de forma bastante participativa, temos a Política Estadual de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, temos o Programa Estadual de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, acabei de me referir como foi o processo de construção, temos as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, temos todo o aporte, né, de estudos, de saberes relacionados à educação ambiental e recursos hídricos, então isso já está inscrito em vários documentos para a gente ir lá e resgatar. Nessas políticas estruturantes, eu queria chamar a atenção, né, quando você fala que é educação ambiental, são várias as educações ambientais, né? Existem autores que ficam assim, que se pautam bastante em construir tipologias, né? Mostrando as diferenças, né? Existem autores muito, muito interessantes, né? Que trazem uma perspectiva que desvela os diferentes, né? Caminhos da educação ambiental. Talvez, mas no Brasil você tem o Philippe Pommier, então, por exemplo, né, Guimarães, enfim, são autores que nos desvelam os vários caminhos. No que tange ao caminho, né, ou a perspectiva das redes de educação ambiental do Rio de Janeiro, né, então, eu estou sempre frisando isso aqui, como em outros lugares, porque a gente tem que apresentar para quem está nos ouvindo, né, nesses momentos aí, né, da onde a gente está falando, né? Então, eu falo da perspectiva das redes de educação ambiental e da consolidação das experiências e saberes dos facilitadores dessas redes de educação ambiental, que eu me incluo. Então, existem alguns conceitos base, né, inscritos nessas políticas públicas, que é o nosso mote aqui, e que embasam as ações de educação ambiental e que talvez respondam, né, a essa pergunta: que educação ambiental você está falando? Então, por exemplo, a educação ambiental, essa que a gente está aqui a falar, embasa a ação dos facilitadores das redes de educação ambiental, é uma educação ambiental que carrega em si a perspectiva, por exemplo, da historicidade, né, do desvelamento do sentido histórico do que você tem. Então, os sujeitos sociais têm que ser capazes, né, de perceber, de entender, de compreender a historicidade dos processos. Eles não são naturais, né? Tem todo processos históricos relacionados a conflitos, relacionados a classes sociais,
relacionados a modos de produção e que trazem a realidade à tona, trazem a perspectiva do que é essa realidade à tona. Então, uma outra questão é a intervenção, a educação ambiental, nessa perspectiva que a gente chama crítica, enfim, é, é, uma, é, é, é uma perspectiva de que você se empodera de ferramentas para intervenção no território. Você compreende aquele território, você compreende a dinâmica daquele território, os conflitos socioambientais daquele território, você desvela as injustiças ambientais e sociais daquele território para o fortalecimento de uma cidadania ambiental, que significa você ter uma capacidade de intervir na solução desses problemas, né? Então, é uma educação ambiental voltada para a ação, né? Voltada para a ação. Nesses textos também, você tem uma perspectiva assim, muito clara também, e aí você, Nelson, é uma das pessoas, um dos sujeitos dos comitês de bacia que vem atuando muito nessa esfera, em várias dessas políticas está inscrito também a necessidade de que os sujeitos sociais nos territórios não tenham apenas a informação ambiental, mas sabem interpretar a informação ambiental. Então, a educação ambiental também teria esse papel de trazer à luz, né, as possibilidades múltiplas de interpretação da informação ambiental. Não basta apenas informar, não basta apenas comunicar, né? As pessoas têm que ter ferramentas nas mãos para interpretar essas informações, né? E isso traz também um engajamento muito grande, né? De nós, educadores ambientais, né? Nessa questão. Uma outra questão também que está inscrita nesses documentos, né? Estou vendo aqui um pouquinho a minha colinha aqui, né? É a questão da construção de políticas públicas. Nesses documentos está muito claro também que que há uma necessidade de construção de políticas públicas nos territórios, né? Você, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, dos 92 municípios, você tem pouquíssimos que têm as suas políticas de educação ambiental e os seus programas de educação ambiental muito menos, porque os programas eles dão concretude às políticas, né? Então, dos 92 municípios, poucos têm. Isso traz uma dificuldade em você efetivamente atuar, né? Porque se você não tem política e você não tem programa, você não tem no organograma desses municípios lá o locus, né, da educação ambiental que sirva para você alocar recursos e tal. Um outro ponto que também está inscrito no que a gente vê como importante, né, com relação à educação ambiental, é trazer à tona, né, a mercantilização, né, a partir do sistema que nós temos, né, o sistema capitalista, a crescente mercantilização dos bens ambientais, né, e aí com relação à água. A educação ambiental ela pode ser uma ferramenta bastante útil, né, na construção de perspectivas e na construção de ações eficazes na visão, né, da desmercantilização, tá, dos bens ambientais, desmercantilização da água, por exemplo. Então, a educação ambiental teria também esse papel fundamental. Então, a educação ambiental ela não é um rol de ações, né, em que você vai conscientizar as pessoas, né? Não, a educação ambiental ela é uma ferramenta que, a partir de diferentes saberes, né, ela tem uma perspectiva de transdisciplinaridade, diferentes saberes que se juntam, né, para o empoderamento dos sujeitos sociais
para terem a capacidade de dar um sentido histórico ao que está acontecendo e construir ações coletivas. Então, a educação ambiental ela é esse campo em que você pode ter, né, os diferentes saberes se afagando, né? Saberes técnicos, acadêmicos, saberes tradicionais, saberes populares, saberes ancestrais. Então, o campo da educação ambiental tem essa possibilidade em que esses saberes se afaguem na construção de ferramentas de ação, de ferramentas de intervenção. A Elane, né? mais uma vez, participa e ela faz uma pergunta. Além da metodologia Gaiana para ensino dos ODS, você conhece alguma outra metodologia para fortalecer essa participação efetiva e colaborativa e para promover o engajamento dos jovens? E aí, na sequência, ela diz assim, só conheço a metodologia Gaiana, do Gaia Education, mas gostaria de conhecer outras experimentadas aqui no território do Rio de Janeiro. Ufa! Ela diz que gosta de mim, né? Olha a pergunta que ela faz. Vamos lá. Primeira questão dos ODS, né? Nós tínhamos, anos atrás, enquanto políticas públicas, né? A partir do documento da Agenda 21 mundial, que foi elaborada na Rio 92, né? O documento é um dos 5 documentos oficiais da dimensão oficial da Rio 92. Como eu falei, teve a dimensão da sociedade civil, que foi o Fórum Global, que tirou lá os 40 tratados. Você tem a Agenda 21. A Agenda 21, a carteira de identidade, eu estava comentando até ontem em outro espaço, a carteira de identidade da Agenda 21 que ela é um planejamento estratégico territorial participativo. Essa era a perspectiva da Agenda 21, está lá escrita na Agenda 21 Mundial, e lá estava escrito que para esse negócio dar certo, os territórios, tanto a nível, todas as esferas nacionais, e tinha que também construir as suas agendas 21, aquele planejamento estratégico participativo, tendo em vista a sustentabilidade daquele território. Então, as esferas, né, administrativas locais também tinham que construir as suas agendas 21. E aí você teve um rol de construção de agendas 21 pelo Brasil inteiro, né? Porque você tinha essa grande matriz da Agenda 21 na própria ONU, né? Que incidia, né? Isso tudo. Evidentemente, e aí vai uma crítica a alguns indivíduos, né, do mundo acadêmico, né? É evidente que criticam muito, né, a perspectiva das agendas 21, mas numa leitura apenas, numa única leitura. Evidentemente, como tudo no sistema capitalista, vai para o mercado, esses conceitos vão para o mercado, é uma disputa no mercado. Então, a Agenda 21 também foi disputada no mercado, digamos assim, e aí foi também apropriada pelo sistema. Então, você teve muitas agendas 21 construídas de forma muito superficial, atendendo até mesmo ao próprio sistema, porque a gente está num sistema que tudo se transforma em mercadoria, os conceitos também. Muito bem, e aí você teve no âmbito da ONU um esquecimento dessa grande matriz da Agenda 21, e a construção de novos parâmetros, né, de construção da sustentabilidade, na verdade, o conceito que eles usam de desenvolvimento sustentável. Essa é uma grande discussão entre nós, da educação ambiental, essa educação ambiental que a gente está aqui a falar,
porque o conceito que a gente usa é de sustentabilidade, o conceito está inscrito, né, nos documentos da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Muito bem. E aí você teve a construção dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS, e aí eu aprendi com Mauro Pereira bastante, que é um dos elos, né, dos ODS no Brasil e no Rio de Janeiro, esses ODS eles não foram construídos de cima para baixo, eles efetivamente foram construídos a partir de um diálogo no âmbito da ONU, no âmbito do sistema, né? Houve realmente uma escuta, né? Uma escuta sensível de vários sujeitos sociais, inclusive organizações de base, organizações da sociedade civil mundial, organizações comunitárias. Então, efetivamente, houve, né, esse processo, né? Então não é apenas você dizer que o ODS veio da ONU, então foi construído de cima para baixo. Você teve efetivamente uma dimensão de participação na construção do próprio documento. Porém, como no documento está inscrito conceitos, por exemplo, como esse desenvolvimento sustentável e outros, né? Nós temos uma certa reticências, né? E críticas com relação ao que seriam esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu sou da área de história, então eu sempre faço esses resgates. Mas, enfim, o que sujeitos sociais engajados nos ODS nos dizem, aí vem a construção de metodologias para isso, para dar conta desses objetivos, é que a gente tem que ter uma visão, né, de que a gente pode qualificar eles e pode fortalecer esses ODS nos territórios locais, quando você traz a perspectiva da educação ambiental crítica e utiliza esses ODS como ferramentas de indicadores, uma grande matriz de indicadores, né? Que é possível utilizá-los como uma ferramenta de luta, até mesmo para pressionar os governos, eles são muito quantitativos, então você pode ter essa ferramenta, mas essa ferramenta ela pode se alumiar quando você utiliza, quando você veste ela, né, com as roupas de uma educação ambiental crítica. Isso ainda está sendo discutido nos territórios e não são muitos os sujeitos sociais que estão a fazer isso. No Rio de Janeiro, você tem uma ONG, que é a ONG Defensores do Planeta, né, que está tentando fazer isso na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que acompanhar, né, com um pouco menos de ojeriza, né, acompanhar como se está dando esse processo, de que forma que essa organização da sociedade civil e de jovens, é uma ONG que foi construída a partir de movimentos de juventude, continua, né, os seus processos sempre incidindo em movimentos de fortalecimento das juventudes, no plural, e é interessante a gente acompanhar esse processo para ver se ele realmente consegue ser eficaz nesse sentido, né, de dialogar com os ODS e com essa perspectiva mais crítica da educação ambiental. Eu não conheço profundamente essa metodologia, né, de fortalecimento das juventudes na perspectiva do ODS, que tem lá das juventudes, né? Mas existem outras metodologias de fortalecimento dessa visão de participação, de empoderamento, de trazer perspectivas de historicidade para a juventude. Jaqueline, posso te interromper? Oi, pode. Hoje é o Dia das Mulheres, né, das mães e tal, e você está falando da educação ambiental, que é fantástica e tal, mas a gente está chegando já perto de uma hora de papo. Seria interessante que você também falasse do coletivo de mulheres, para a gente poder depois fazer aqui uma
né, presentear as mulheres que nos estão assistindo e que vão assistir isso aqui também. Então, me fale também aí da sua luta, né, para fortalecimento do coletivo feminino. Vou tirar um pouco da Muito educação bem. ambiental. Deixa eu só então terminar lá para a Ilane, né? Todo o processo das conferências infanto-juvenis de meio ambiente é uma metodologia bastante interessante. Já tivemos 5 conferências infanto-juvenis de meio ambiente. É uma metodologia muito interessante de fortalecimento das juventudes para atuação na perspectiva socioambiental. Se você clica lá no Google, né, quinta Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, vai vir um site, e no site desta quinta conferência você acha, inclusive, os materiais dos outros processos, dos 4 outros processos. É uma metodologia bastante interessante. E aí, falando com relação às mulheres, né? Eu sou muito nova nesse campo, já estou me enfiando nesse campo, porque nessa minha aproximação, né, com os comitês de bacias hidrográficas, né, resgatando aí a partir de uma definição, planejamento estratégico da rede de educação ambiental do Rio de Janeiro, de que a gente pudesse incidir fortemente na construção dos planos de educação ambiental e numa matriz de indicadores, né, de educação ambiental para os comitês. Eu comecei a passear pelos comitês. No caso do Comitê da Baía de Guanabara, eu adentrei efetivamente, né, estou lá como OMA Brasil, né, é uma organização que me dá muita autonomia de trabalho a partir dos consensos estabelecidos macro na ONG, e aí a gente pode atuar. E lá no Médio Paraíba do Sul, como eu disse, coordenando lá o GT de Educação Ambiental, mas eu também fico lendo e às vezes participo como convidada, como ouvinte de algumas reuniões de outros comitês. Já fui no Piabanha, já fui no Guandu, e o que eu comecei a perceber, uma impressão mesmo, né, é de que tinha poucas mulheres, né? Tirando o Comitê do Médio Paraíba do Sul, e um pouco lá em Macaé, eu comecei a perceber que, em termos quantitativos mesmo, tinham poucas mulheres. Mas o que mais me chamou a atenção, e aí fazendo o alinhamento com a educação ambiental, é as matrizes que embasam, né, a educação ambiental para, para recursos hídricos, já tem muitos estudos sobre isso. A ANA faz periodicamente, inclusive, encontros formativos de educação ambiental para recursos hídricos, né? Que tudo que estava inscrito, né, nessas matrizes do que seria uma educação ambiental para recursos hídricos, ela não acontecia muito nesses comitês, e principalmente, por exemplo, com relação a uma atuação mais qualificada, né, dos integrantes dos comitês de bacia hidrográfica. Então, a educação ambiental, para os recursos hídricos, ela traz essa perspectiva de que a educação ambiental pode ser uma ferramenta para um fortalecimento da própria representatividade dentro dos comitês e para uma efetiva qualificação da atuação das pessoas nesses comitês. Então, isso no geral. E aí, no que tange às mulheres, né, a questão me pareceu bem complicada nesses comitês, principalmente em que eu atuo, né? Você tem uma participação, primeiro uma pouca representatividade de mulheres, né? Quando você vê no quantitativo dos integrantes, uma participação muito tímida, né? Muito tímida das poucas mulheres, né? O Médio Paraíba do Sul é algo, tem características próprias, inclusive lá a direção é basicamente feminina, só tem um homem, né? Mas no âmbito geral, você tem uma participação muito tímida das mulheres, inclusive em instâncias dos comitês, instâncias importantes. São poucas mulheres
na presidência dos comitês, tirando, como eu falei, o Comitê do Médio Paraíba do Sul e agora o Macaé, né? Mas você tem poucas mulheres e coordenando instâncias como câmaras técnicas, coordenando instâncias como grupos de trabalho, coordenando instâncias, no caso do Comitê da Baía de Guanabara, os subcomitês, né? Você não tem mulheres coordenando essas instâncias. Então, a participação das mulheres é bastante tímida. E aí eu comecei a adentrar esse campo de discussão, né, do fortalecimento da participação das mulheres nos comitês de bacia hidrográfica. Fui pesquisar, fui estudar, participei o ano passado da oficina de mulheres e águas pela ANA, né? Temos um grupo de mulheres construindo caminhos, né, para que esse fortalecimento das mulheres nessas instâncias seja mais perceptivo, construindo caminhos teórico-metodológicos de fortalecimento da participação das mulheres de forma mais qualificada nessa perspectiva, com relação também ao acesso à informação, né? De que forma as mulheres podem ter um acesso a informações ambientais e interpretar essas informações de uma forma que lhe dê poder para ter uma voz mais ativa nesses comitês de bacia hidrográfica. Isso tudo é muito incipiente. Né? O que nós conseguimos, por exemplo, algo de concreto, né? Foi no ENCOB, por exemplo, de Sergipe, nós conseguimos o apoio, né, lá a uma moção, né, que nós levamos, né, enquanto integrante do Comitê da Baía de Guanabara. Eu era, na época, coordenadora da CETEM, tinha sido coordenadora da CETEM, e aí o que nós levamos lá foi uma moção que foi aprovada para que os comitês de bacia hidrográfica envidassem esforços para, no 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que ocorreria o ano passado, não tivemos condições, e ocorreria esse ano, e agora a gente está passando, de repente, para o ano que vem, por conta dessa emergência de saúde ambiental que estamos, né? Então, que essa moção dizia que todos os comitês de bacia hidrográfica envidassem esforços para enviar uma mulher atuante no seu comitê para participar deste 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, porque neste fórum teremos o encontro mundial, né, da rede de mulheres ambientalistas da América Latina. E um dos itens do planejamento estratégico dessa rede de mulheres ambientalistas da América Latina é exatamente a atuação mais qualificada em recursos hídricos das mulheres nos espaços de controle social relativos a recursos hídricos. Então, essa é uma ação que a gente tem, né? Uma outra ação que a gente está iniciando ainda, né, é de pensar, ainda está no pensar, né, de pensar um grande encontro de mulheres da sociedade civil que atuam em comitês de bacia hidrográfica. Essa é uma iniciativa que ainda está sendo pensada, elaborada, ainda estamos naquele momento de estouro de palpite, do Fórum Nacional da Sociedade Civil em Comitês de Bacias Hidrográficas. Eu estou atualmente coordenando o Elo Rio de Janeiro do FONASC, né? E aí a gente vem pensando, né, em organizar encontros formativos, né, para mulheres da sociedade civil que atuam em comitês de bacia hidrográfica, dentro dessa perspectiva de qualificar o seu trabalho, qualificar a sua ação nesse comitê de bacia hidrográfica, né? Existe também toda uma discussão
de gênero e água, né, que também não é gênero, essa questão não é só das mulheres, mas, enfim, a questão das mulheres nessa discussão de gênero e água vem se solidificando, a partir também do GT de gênero da Ana, né? Tivemos uma oficina o ano passado também, eu tive o prazer de estar presente nessa oficina, junto com Adriana Bocaiúva, também do Comitê da Baía de Guanabara, e que a gente teve todo um aporte teórico-metodológico de como trabalhar a questão das mulheres, no que se refere, né, ao fortalecimento das lutas pela água, das lutas pelo bem comum água, das lutas em prol da água dentro do contexto do que é da água enquanto bem comum, né, não enquanto bem mercantilizado, né? Então, tem todo um histórico, né, de experiências com relação às mulheres e a questão das águas, as pesquisas, né, de sociólogos, de antropólogos, enfim, ainda reiteram que a gestão das águas nos territórios ainda é feita pelas mulheres, porque o cuidado, né, ainda está muito em cima de uma perspectiva dos sujeitos femininos, então é imprescindível que os comitês de bacia hidrográfica, na sua perspectiva de construção de ações, né, pensem nisso, porque ainda são as mulheres, né, que fazem, né, toda essa gestão do uso e do cuidado da água nos territórios, né? Então, qualquer emergência, qualquer problema ambiental, qualquer coisa que atinja a água, as mulheres são as mais fragilizadas, são as primeiras a serem fragilizadas, são as primeiras a entrarem nas vulnerabilidades sociais, exatamente porque elas ainda são as grandes gestoras das águas nos territórios. Então, são Muito bem. várias nuances com relação à questão das mulheres. Estamos caminhando, né? Estamos caminhando aí. Muito bem, Jaqueline. Então fica aqui a minha oferta de um buquê de rosas para você e para Obrigada. todas as mulheres que estão nos assistindo. Que esse buquê também representa aí a nossa gratidão a todas as mães, né, que fizeram um sacrifício enorme para que a gente estivesse aqui. Então está aqui essas rosas. Eu até pedi para o meu irmão colocar essa live para que minha mãe estivesse assistindo, Ai, que né? legal. Então também fica aqui também a minha mãe, que eu não posso Um abraçar hoje, abraço, não mãe do pode, Nelson. Um mas, abraço, mãe do Nelson. mas que vai aqui pelo de meio virtual, né? Jaqueline, então, a gente já está chegando já passou de uma hora de conversa. Ó, Seria interessante que você fizesse assim, as suas considerações finais para a gente ir encerrando, até porque você está chegando a hora de você se divertir aí, né? a minha família é grande, você sabe, né, Nelson? Bem, foi um prazer estar aqui, Nelson. Eu quero parabenizar você, né? Já disse isso no particular, já disse isso nos grupos, né, que a gente é, integra com relação à questão hídrica. Parabéns por essas ideias que você tem sempre com relação à disseminação, né, de informações, de conhecimentos. Você está sempre buscando, né, atingir o maior número de pessoas a partir da utilização desses meios midiáticos, né? Então, você está de parabéns. É mais uma ação sua nesse foco que você tem muito claro e que tem a ver com essa educação ambiental, né, que essa necessidade de que a informação realmente se dissemine e que a informação tenha não apenas um cunho informativo, mas um cunho pedagógico, né? E o que você faz, eu já disse isso para você, você diz, não, ainda não é isso, mas eu acho que você está nesse caminho, que é da educomunicação.
Então, você é muito tímido nesse ponto, você diz, não, que isso, não vou usar essa palavra, é muito forte do que eu faço, mas você está exatamente dentro, nos sujeitos sociais dos comitês de bacia hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro, eu creio que você é um dos principais, se não principal, hoje o sujeito social está dando uma concretude a essa perspectiva de comunicação. Eu agradeço o convite, fiquei muito honrada de estar aqui, né? Estava esperando gente, um monte de gente falou, quando é que vai ter eu? Ele vai me convidar, não? Então agradeço a quem estava aí ouvindo, né? Um pleno domingo, a todas as mulheres mães, um abração. Tentei falar algumas questões, esses diálogos eles podem se estender por N reuniões virtuais ou presenciais. Um abraço a todos e estamos juntos. Então, vou aproveitar essa sua deixa e dizer o seguinte: se convidem, não espere eu convidar, não. Porque Então esse canal é literalmente para desafogar a nossa vontade de fazer com que mais e mais pessoas conheçam essa atividade que nós desempenhamos com muito amor, com muito tesão, com muito carinho, né? Que é a gestão hídrica. Então, se você tem alguma coisa para falar, eu estou disposto a ouvir e difundir isso para o Brasil inteiro. A gente está feliz por ter conseguido desenvolver essa lógica aqui. Mais feliz ainda, porque quando a gente procura lá no Google, eu cuido de rios, a gente aparece lá quase que na lista inteira, entendeu? Então a gente já está ficando conhecido no processo. Eu fiz aqui um acompanhamento aqui só no Instagram e no Facebook a gente chegou a 30 mil, um alcance de 30 mil pessoas. Eu acho que a gente está começando a fazer alguma coisa diferente, né? Bom, mais uma vez eu quero dar meus parabéns aí às mães, agradecer por demais a participação de todos que aqui tiveram presente ou que vão assistir essa live, né, depois de editada, e minha satisfação, minha alegria, minha gratidão pela tua participação. Um forte abraço. Um abraço a todos. Tamo Obrigada. junto. Tchau, Nelson.